Ah. Beleza, beleza. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu... Ai, mano, não vou cortar não, viu? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guibeira aqui falando de um quarto de hotel em Dubai, né? Diretamente com o meu representante Marcos, que está logo ali. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje. Saiu a primeira grande troca aí dessa off-season. Talvez não a troca que esperávamos, talvez não a troca mais bem pensada, talvez um pouquinho prematura, mas se os times enxergaram algum tipo de vantagem, né, para ambos os lados para fazer essa troca, talvez isso se compense com o passar do tempo, porque agora eu vou falar para vocês um pouquinho das minhas primeiras impressões sobre a ida de Desmond Bane para o Orlando Magic e a chegada de Kentavious Caldwell-Pope mais Cole Anthony, mais 4 escolhas de primeira rodada, mais uma pick swap para o time do Memphis Grizzlies. E se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, ou pode deixar para fazer isso no final do vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você for um Trash Talker raiz, sabe que esse vídeo aqui foi feito especialmente para você, então já deixa o likezão brabo aí, vai estar ajudando muito o meu trabalho, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar. Eu achei que eu só teria que comentar um pouquinho com vocês a respeito do jogo que tivemos antes de ontem, porque ontem eu não tive tempo de gravar, mas venham aqui por meio deste segundo vídeo do dia para conversar sobre essa troca, mano. E o que eu achei realmente é que foi uma troca totalmente impensada do time do Orlando Magic, enquanto pelo time do Memphis Grizzlies eles estão tentando dar aquela balançada nas coisas, né? Tentando modificar o elenco, porque eu vou começar comentando sobre o Grizzlies, porque desde aquela corrida que eles fizeram nos playoffs, que eles chegaram numa semifinal de conferência, que teve ali o nosso mano Dillon Brooks cutucando o LeBron James, né? O elenco não se recuperou daquele nós estamos de boa no oeste do Ja Morant. Na verdade, desde daquilo ali pra cá, daquela data pra cá, a gente só viu uma ladeira abaixo, né? O Ja Morant já não é mais a mesma coisa, vive lesionado, o Jaren Jackson Jr., excelente jogador, eles fizeram ali umas modificações para tentar substituir o fato do Dillon Brooks ter saído da equipe com o... Como é que é o nome dele? Ah, lembrei. Marcus Smart, que veio lá do Boston Celtics, e acabou que o time não respondeu na mesma altura. Então você vê que aquele time, por mais que tenha bons jogadores, no papel é um time muito decente, eles não conseguem render como um time que está realmente disposto a ganhar campeonato, disputar pelo menos, almejar um título. Eles vão precisar modificar as coisas, ainda mais agora tendo essa perspectiva de que eles podem ser um time para passar por um leve processo de modificações e uma breve reconstrução em torno do JJJ, do Jaren Jackson Jr., e não mais do Ja Morant. Existe ainda esse rumor de que ele possa ser uma peça de troca, uma valiosa peça de troca, um cara de saída, mas ao contrário do que eu e muita gente pensava a respeito, quem foi o primeiro a sair foi o Desmond Bane, guys. E o Desmond Bane, querendo ou não, ele era um dos artigos mais valiosos desse time depois do Jaren Jackson Jr. E é meio que justificável o preço, mas eu ainda acho que foi muita coisa. Para o time do Memphis Grizzlies, a chegada do Kentavious Caldwell-Pope, que se espera que ele recupere a forma de arremesso que ele tinha, já que ele teve um ano tenebroso no Orlando Magic, aquilo que a gente tinha conversado sobre um cara para espaçar a quadra, para matar muita bola de 3, que tem um volume grande de arremesso, não se converteu dentro de quadra para o time do Orlando. Pode ser que ele não tenha se encaixado no esquema ofensivo do time, ou não estava confortável jogando da forma como estava. Tem uma série de fatores que podem impactar no declínio de um jogador assim em uma temporada, mas ele chegando agora no Memphis Grizzlies, quem sabe ele não se encaixa melhor, né? Já que ele tem essa prospecção de ser um dos melhores arremessadores lá, tirando o Luke Kennard, só que o Luke Kennard ele não é um bom defensor, enquanto o Kentavious Caldwell-Pope ele é um excelente defensor. Agora, com questão ao Cole Anthony, eu não vejo ele tendo muito espaço nesse time do Memphis, não. Tendo aquela projeção de que é Ja Morant sendo o armador principal e o Scottie Pippen Jr. sendo a segunda opção, eu acho difícil ele ganhar muita minutagem, sabe? Então, talvez ele vá ser usado como um artigo de troca futuramente, talvez em mais uma modificação para reforçar com mais algum bom pontuador na equipe. Tem bastante gente especulando a respeito do Kevin Durant, mas segundo o Shams Charania, ele já fez a listinha dele e não inclui o Memphis Grizzlies, né? Ele tá de olho mais em Houston Rockets e San Antonio Spurs. Então a gente vai ficar por ver ainda o que esse Memphis Grizzlies vai fazer, porque só essa modificação
Perdeu o Desmond Bane, que até abriu um certo espaço na folha salarial, já que eles têm outros 2 contratos máximos. Viram que esse pique recebe ali uns 20 milhões de dólares, mas o Cole Anthony, que é um cara que não pesa tanto assim para manter ele na equipe, foi um bom começo de off-season para o Grizzlies, mas ainda não é o ponto final para eles. Mas o que mais agrada, ao meu ver, é que eles pegaram um pique do Phoenix Suns, que estava com o Orlando Magic, pegaram escolhas boas de draft, por mais que esteja projetado para o Orlando não está tão ruim assim de ser uma escolha de loteria, por exemplo, mas é muita escolha, e querendo ou não, muita escolha de draft, uma hora acaba compensando. E ainda mais uma swap, né? Além da escolha desse draft que o Orlando tem, que acho que é a escolha de número 15, escolha de número 12, alguma coisa assim, é uma escolha entre 10 e 20 ali, eles têm uma escolha, essa escolha é bem valiosa para essa temporada. Agora, com questão ao Orlando Magic, foi uma troca que eu gostei? Do nome? Sim. Eu acho que inclusive é um nome que poucas pessoas cogitavam para estar disponível no mercado justo agora que acabou a temporada regular há pouco tempo, né? Justo agora que acabou, ainda tá nesse período final dos playoffs, né? Estamos nas finais. Então eu não cogitava que o Desmond Bane fosse a nenhum lugar tão cedo, mas ele acabou sendo o primeiro cara a ser trocado desse time do Grizzlies. E agora que ele chega no Orlando Magic, onde já tem 2 jogadores com calibre para All-Star, né? 2 jogadores que pontuam muito bem. Ele vem trazendo ali seus mais de 20 pontos por partida, mais de 6 rebotes aí, mais de 40% de 3 na carreira, arremessa 43% para 3 no catch and shoot. Temporada passada foi um pouco abaixo, foi 39%, mas ainda assim num alto volume, mais de 6 arremessos por partida de 3 pontos. Então ele traz as características que o time do Orlando Magic precisa. E outra, com a ausência do Ja Morant, com várias lesões que teve nesse elenco durante essas últimas 2 temporadas, ele acabou, querendo ou não, meio que de forma um pouco forçada, desenvolvendo boas habilidades de passe. Ele consegue organizar um jogo legal, não é um armador ainda, tá? Não é um cara de elite que é a peça mais esperada para o time do Orlando, mas ele já é um nome que vem para dar aquela sacudida nesse elenco, sabe? E ele traz essas características, um cara que pontua com a bola, pontua sem a bola. No caso de trabalhar ao lado de uma outra superestrela, ou outras 2 superestrelas que ele passou a carreira inteira praticamente jogando, que é o JJJ e o Ja Morant, ele vai conseguir coexistir muito bem com o Paulo Banchero e também com o Franz Wagner. Só que foi muito caro, sabe? Para o time do Orlando Magic foi muito caro. Eu entendo que, segundo as declarações que saíram na mídia do time do próprio Orlando Magic falando que eles fizeram esses movimentos porque eles precisam ganhar agora, eles estão procurando resultados imediatos, eles não têm paciência para ficar apenas desenvolvendo jogadores. Beleza, eu entendo, você está com pressa de gerar resultados na Conferência Leste, porque querendo ou não, ele olhou pro lado e viu ali, ó, cara, o Indiana Pacers, 4º colocado, conseguiu, por que eu não consigo, sabe? Beleza, o Cleveland Cavaliers é um juggernaut, só que já tá estudando o mercado, se existe alguma possibilidade de mudar o elenco, porque eles já não estão tão bem assim quanto a temporada regular mostrou. O Boston Celtics era o grande time a ser batido, agora nem tanto, né? Perdeu pro New York Knicks e ainda mais tá sem o Jason Tatum, vai ficar de fora por 1 ano. E querendo ou não, o New York Knicks ele é um time que ainda tá procurando um técnico, tá com um pouco banco de reservas, né? Tá com uma rotação de jogadores bem mais restrita, então precisa de modificações. Por que não o Orlando Magic, que é uma das melhores defesas do campeonato, adicionar um cara de 20 pontos por partida, um cara de 40% de bola para 3, que são as características que eles têm mais deficiência nesse elenco? Por que não eles também tentar algo semelhante ao Indiana Pacers, que depois que chegou nos grandes holofotes lá, também tá dando conta do recado, fazendo um 2-2 contra o melhor time da Conferência Oeste. Então, por conta da Conferência Leste não ter ainda 3 times assim, definidamente, que são os melhores e são os alvos a ser batidos, que os outros times vão ficar apenas disputando as vagas de 4º a 10º, enquanto ainda tá meio em aberto, assim, um dono, entre aspas, da Conferência Leste, vários times vão tentar se modificar para dar all-in para ganhar agora, sabe? E eu vejo que o Orlando Magic tá num período como esse, vendo que tem uma flexibilidade um pouco maior na folha salarial, já que o contrato do Banchero e do Franz Wagner são contratos grandes, mas só que ainda não são os maiores contratos que eles vão receber da franquia, vendo que eles tinham muito capital de draft, vendo que eles têm jovens jogadores que já estão desenvolvendo muito bem, como é o caso do Anthony Black. Eles têm pivôs ali que, na minha opinião, são bem decentes, que é o Wendell Carter Jr. e o Goga Bitadze, que fazem ali uma dupla que reveza muito bem. Tem um power forward agora que aparentemente está mais saudável, né, que é o Jonathan Isaac. Tem um armador ali, um cara que improvisa de armador, que é um bom defensor, que é o Jalen Suggs. Então estão tentando adicionar um pouco mais de pontuação e quem sabe eles vão atrás de mais um nome para poder vir na armação. Eu só acho que esse valor, o meu grande problema não é com o nome Desmond Bane, porque as características dele
são perfeitas para o time do Orlando Magic. Eu vejo ele como um fit ideal, eu só não esperava que ele fosse ser trocado. O problema é, ele ainda não fornece a armação que esse time necessita. E o valor que eles pagaram por um cara como o Desmond Bane, eu via sendo o mesmo valor, tipo a mesma trade, os mesmos nomes, a mesma quantidade de pick, ou 5 picks, né? 4 picks e uma swap, é muita coisa. Eu via eles entregando um pacote como esse para vir um Darius Garland, eu via eles entregando um pacote como esse para vir, quem sabe um Trae Young, né? Que agora já ficou um pouco mais distante essa realidade. Então, pelo que a gente tá vendo, eles vão acabar acreditando um pouco mais nos armadores que eles já têm dentro do elenco, né? Acreditar que o Anthony Black vai dar conta, acreditar que o Jalen Suggs ao lado do Desmond Bane também vão dar conta, e talvez, quem sabe, trazer mais algum arremessador aí, mais algum cara para contribuir no espaçamento da quadra vindo da segunda unidade, que é para eles, de fato, tentarem algo nessa próxima temporada. Então, ao meu ver, a troca para o Magic foi boa. De 0 a 10 eu colocaria assim como um 7,5, que ela foi muito cara. Se fosse menos escolhas de draft para eles reterem um pouco mais esse capital e tentar trazer um outro nome, né, um segundo nome ali, para poder ajudar mais na armação desse time, talvez eles estejam planejando alguém também na agência livre, nunca se sabe, seria uma troca com uma nota muito mais alta, porque eu gosto muito do nome do Desmond Bane. Nome por nome, a troca para mim é 9, mas só que, levando em consideração o preço também, para mim vai para um 7,5. E a troca pro Memphis Grizzlies, cara, isso abriu muitas possibilidades de troca, até mesmo ir atrás de um cara como o Kevin Durant, quem sabe, se ele quer jogar ao lado do Jaren Jackson Jr. do Ja Morant, não é mesmo? Então eu acho que a troca para o Memphis Grizzlies não era a troca que eles estavam esperando fazer agora, mas foi a oportunidade que apareceu, pelo valor que apareceu, meio que o que o Brooklyn Nets fez com o Michael Bridges mandando ele pro Knicks. Essa troca pro Grizzlies, pra mim, foi um 8,5 para 9, sabe? Foi uma troca excelente, mano. Foi uma troca excelente. Então é isso, rapaziada. Essas são as minhas opiniões. Uma troca, na minha opinião, extremamente super valorizada. O time do Orlando Magic acabou pagando muito pelo Desmond Bane. O time do Orlando Magic agora vai precisar meio que trazer resultados imediatos depois dessa troca, para mostrar que não foi à toa que o Desmond Bane chegou. Ele vai precisar render como um jogador da 1 ali, da 2, e eles vão precisar, na minha opinião, ainda trazer mais um nome. Enquanto o Memphis Grizzlies é apenas a pontinha do iceberg deles para essa off-season. Eles vão fazer mais modificações, isso eu posso garantir para vocês. Já tem muito rumor saindo aí, sobre a saída do Ja Morant desse elenco. Então eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. E se você quiser ajudar mais diretamente, tem o Valeu Demais aqui também e o Seja Membro, que tem alguns benefícios, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!